Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estamos na lição de número 7, adorando a Deus com fidelidade. Estamos no primeiro trimestre deste ano, trimestre este comentado pelo nosso pastor Gilvan Claro, pastor ali de Campos Belos, que também fez a leitura diária desta terça-feira. E nós estamos aqui para substituir o irmão Anderson, que na leitura diária de quarta-feira. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pastor Jean Ferreira Figueiredo, ali de Luiz Eduardo, e também o professor Lorival da nossa sede, bem como o pastor Gilvan Claro, que é pastor ali em Campos Belos. Grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que são responsáveis aqui pela leitura diária durante toda a semana. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, que Deus continue abençoando. Cumprimentando o nosso pastor presidente, eu quero cumprimentar todos os outros pastores, presidentes, vice-pastores, que Deus possa estar abençoando. Deus abençoe os alunos da escola bíblica, os professores que estão empenhados nessa tão honrosa tarefa. Nós estamos na lição de número 7, adorando a Deus com fidelidade. Eu estava olhando aqui esta imagem, ficou muito bem elaborada essa imagem de um dos nossos congressos, das nossas festividades. Como é bom adorar a Deus com fidelidade, né, meus irmãos? Só sabe o prazer que é, só sabe o quanto é bom quem faz isso com fidelidade verdadeiramente. Porque aqueles que fazem por obrigação nunca vão saber, nunca vão ter esse prazer que é servir a Deus com fidelidade. A lição de quarta-feira, a leitura diária, melhor dizendo, de quarta-feira, está no livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, e versículo 34. Está escrito: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente, ou, algumas versões, para sempre. Louvai ao Senhor. Por que devemos louvar ao Senhor? E aqui já tem a resposta. Porque é bom. O Senhor é bom. Se não fosse a bondade do Senhor, nós estaríamos perdidos. A palavra do Senhor vai dizer que se não for as suas misericórdias, nós seríamos, se não fosse as suas misericórdias, seríamos consumidos vivos, mas glória a Deus por suas misericórdias. E aqui ele continua dizendo, pois a sua benignidade dura perpetuamente. A sua bondade, Deus ele é benigno. E aqueles que servem a Deus e servem com fidelidade, encontrarão essa benignidade do nosso Deus. Nós vimos aqui na Bíblia Sagrada o contexto que este versículo foi escrito. É no contexto de que Davi estava levando a Arca da Aliança de volta para a cidade de Jerusalém. E enquanto os sacerdotes estavam, ele com boas intenções, colocou a Arca da Aliança em um carro e a arca ela pendeu e a arca ia para cair, e nós vemos na palavra do Senhor nos capítulos anteriores que Uzá ele trisca, ele vai triscar na arca e Deus faz uma rotura, uma abertura em Uzá. E Davi, melhor dizendo, ele se entristeceu, Davi se entristeceu. Eu olhando aqui, nós vendo, meus irmãos, que Uzá, por mais que a intenção dele fosse boa, por mais que ele estava tentando segurar a arca do Senhor, não são todas as pessoas que podem carregar a presença de Deus. Há requisitos, há conceitos que já estão pré-estabelecidos pela Bíblia Sagrada para carregar-se a presença do Senhor. Não depende de boa oratória, não depende de uma boa afinação. A presença do Senhor tem outros fatores. Se você vive uma vida de fidelidade a Deus, se você não tiver uma vida de fidelidade a Deus, dificilmente
ou quase impossível, ou é impossível você carregar, você ter este privilégio de ter a presença de Deus em sua vida. Porque o crente que não anda com fidelidade, ele não pode ter a presença do Senhor. Ele pode ter uma boa oratória, ele vai falar, as pessoas vão ficar, meu Deus, que oratória, mas a presença do Senhor, se essa pessoa não tiver fidelidade ao nosso Deus, jamais ele carregará a presença do Senhor. Então nós devemos adorar a Deus, mas devemos adorar com fidelidade. Tem que ter fidelidade de nossa parte, obedecendo a palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade. Nós vimos aqui que Davi se entristece o contexto destes versículos que nós lemos. E nós vamos ver que a arca vai ficar na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a Bíblia vai dizer, inclusive no respaldo do domingo, o pastor William até falou a esse respeito. E nós vimos que durante 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Com certeza ele cuidou da arca do Senhor com fidelidade. E quando ele faz isso, Deus vai abençoar. Tudo na casa dele prosperou. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor está, aonde tem presença de Deus, há prosperidade. Aonde tem um lar que é fiel a Deus, aonde tem um lar que este lar, ele adora a Deus com fidelidade, este lar vai ser um lar abençoado. O pai será um pai abençoado porque ele é fiel a Deus. Será um esposo abençoado porque, primeiramente, ele age com fidelidade ao nosso Deus. Então, que nós, enquanto cristãos, possamos servir a Deus. Eu sempre costumo dizer na nossa igreja que nós devemos servir a Deus, mas não só servir a Deus e servir com alegria, conforme o salmista diz. E se nós formos aquele cristão que serve a Deus com alegria, consequentemente nós estaremos fazendo uma adoração com fidelidade. Porque aquilo que você faz com alegria, que você não faz por obrigação, você vai ser fiel àquela determinada coisa. Agora, quando você faz por obrigação, só faz quando der certo, aí a sua fidelidade também vai ser pouca. Que nós, enquanto cristãos, tenhamos fidelidade ao nosso Deus, fidelidade à nossa família, fidelidade à nossa igreja, compromisso com as nossas obrigações. Devemos ser fiéis ao nosso Deus, mas devemos ser fiéis também às nossas obrigações que nós temos na casa nossa, no nosso âmbito familiar, mas também devemos ser fiel no âmbito eclesiástico, na igreja como organização. Nós devemos ser fiel. Se você tem um cargo, exerça ele com fidelidade. Seja fiel ao Deus do céu que direcionou o seu pastor a colocar você em determinado cargo. Haja com fidelidade. Adore a Deus com fidelidade, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Agora, se você não é fiel no pouco, esse cargo aqui que me deu, eu vou fazer de qualquer jeito porque não é de tanta relevância. Não, meu irmão. Se você não é fiel no pouco, jamais você será colocado no muito. Porque aquele que não é fiel no pouco, jamais ele vai ser fiel no muito. Então que nós adoremos a Deus com fidelidade e tenhamos esta consciência de que nós, como cristãos, devemos agir assim, fiéis a Deus, a nossa família e à igreja em que estamos inseridos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Que o Senhor, se o Senhor Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.